ilustre torcedor do New York Knicks. E o Denzel recebeu uma indicação ao Oscar de melhor ator, mas ele não ganhou. E é um dos melhores filmes que eu vi. Eu conheci a história dele antes de ver o filme. Foi legal ver o filme. Tem coisas no filme ali que não são verdade, mas ah, é um filme que ilustra as principais ideias de Malcolm, as suas principais entrevistas, entendeu? As coisas que marcaram ele positivamente como negativamente, como falar que as galinhas voltaram para o galinheiro após a morte do presidente Kennedy. Ah, é muito legal o filme, então eu recomendo para vocês. E também eu falei aqui no podcast antes que tinha um documentário que eu estava assistindo que era Quem Matou o Malcolm X. E bom, eu passei tempos vendo esse documentário, muito bom, muito bom. O cara que investiga tudo sobre quem matou o Malcolm, ele não é um historiador de fato. Ele também não é um advogado, um investigador, mas ele era tão fanático para saber o que cercava a morte do Malcolm, que ele foi atrás de tudo e ele fez um trabalho de historiador, um trabalho muito bom. Ele foi atrás de pessoas, ele foi atrás de pessoas envolvidas, pessoas que foram condenadas injustamente pela morte do Malcolm. E o mais legal do documentário é que ele é um paralelo entre o que ele está tentando descobrir sobre a morte do Malcolm, sobre o dia, como a polícia não deu assistência para o local, mas também sobre a vida do Malcolm, a trajetória desde que ele saiu da prisão e que ele se juntou à nação do Islã. Então é muito legal esse documentário, recomendo para vocês. E tem diversos materiais na internet. Eu tô tentando, na verdade, há um tempo, conseguir a biografia dele, porque o filme do que o Denzel Washington estrelou, ele é baseado na biografia dele, que foi escrita por outro cara, por um jornalista, mas o livro não teve a sua conclusão, já que era o Malcolm sendo entrevistado pelo jornalista para fazer a autobiografia, só que nesse período ele morreu, em 1965. Então, tipo, é muito legal, eu tô tentando achar esse livro, mas eu só tô achando versões em inglês, e se vocês souberem de alguma versão em português, me deem um help. Que não seja tão caro também. Bom, o Malcolm X nasceu em Omaha, em 19 de maio de 1925. E ele morreu em Nova York, dia 21 de fevereiro de 1965. Bom, ele era um dos maiores nacionalistas negros da história, sabe? Geralmente ele tem, tipo, geralmente os negros assim que debatem sobre, que não são da posição de Malcolm, eles falam sobre nós caminharmos de mãos dadas com os brancos, mas o Malcolm tinha um discurso mais de autodefesa, que ele falava que a violência contra o homem branco não é uma violência, é uma autodefesa, depois de tudo que eles fizerem ao decorrer dos anos. Bom, ele nasceu em Nebraska, né? E o pai dele era um pastor protestante. E um pastor protestante que não abaixava a cabeça para os racistas da Ku Klux Klan e pelos extremistas brancos. E então isso gerou uma enorme revolta e ele foi encontrado num trilho de um trem. Ele foi morto, mas a família acreditava que ele não tinha suicidado. E sim, uh, e sim, no caso, a Ku Klux Klan teria pegado ele, teria botado ele no trilho dos trens. Porque até tem um laudo que antes de morrer nos trens, ele foi espancado. Então, é meio triste a história porque o trem o partiu em dois e ele não morreu de imediato, então ele morreu agonizando. É uma morte horrível feita pela Ku Klux Klan, né? Então já mostrava um pouco da origem de Malcolm, sobre estar em seu sangue aquele potencial de não abaixar a cabeça para que ali era majoritariamente dominado, um mundo dominado por brancos. Bom, a mãe de Malcolm assumiu a sua tutela e de seus demais irmãos, que eram muitos filhos, que eram cerca de 8. E como ela foi concebida por um estupro, no caso um homem branco estuprou a sua mãe,
então no caso esse homem branco era o seu pai, ela queria ter, ela conseguia ter mais oportunidades de emprego. Só que quando descobriam a origem dela, ela logo era demitida. Então isso fez com que ela fosse demitida e começasse a entrar em colapso, já que ela não conseguia cuidar dos seus 8 filhos. E Malcolm, ele era muito, aqui uma gíria do Rio Grande do Sul, muito arteiro. Ele bagunçava muito. Então havia diversas reclamações sobre o Malcolm, e aí ela foi internada com um atestado de demência. E o Malcolm nunca mais veria sua mãe. Essa é uma história bem triste, ele passou de orfanato em orfanato. E tem uma história que é muito legal, né? Muito legal, tipo, muito triste. Mas é muito legal ver as suas motivações, tipo, o que levou a sua trajetória, sabe? Ninguém reage à violência do nada. 99% das pessoas não são violentas de início, elas reagem a alguma violência que foi contra elas, assim, que instigou ela a lutar. E o Malcolm, quando estava na escola, ele era um aluno muito aplicado, ele era um aluno muito bom. E ele falou que queria ser advogado por professora. E ela falava: advogados não são para homens negros. Você pode ser carpinteiro, que nem Jesus era carpinteiro, mas nenhum homem negro é advogado. E isso mexeu profundamente com o Malcolm, que parece que a partir daquele momento algo morreu dentro dele, sabe? As esperanças de um futuro melhor, de ser um advogado, de. É aquilo, tipo, putz, eu não tenho. Esse é meu futuro. Tipo, por mais que eu estude, esse é meu futuro. Tipo, eu não vou conseguir sair daqui porque eu sou negro. Entendeu? Então ele se envolveu em roubos de carro, diversas outras coisas, jogatinas. E ele tentou assaltar uma casa. Já isso já muito tarde, quando ele já era um adulto. ah, com mulheres brancas com qual ele se envolvia. No caso, tem uma história que é muito conhecida, assim, e segundo ele, é o maior arrependimento da vida de Malcolm. Que ele era praticamente noivo de uma mulher e ele trocou ela por uma mulher branca. E ela se jogou na prostituição. E ele falou que esse foi um dos maiores erros da vida dele, pelo jeito que ele tratou aquela mulher. Então ele continuou com essas mulheres brancas, ele cada vez mais ele se envolvia nesse mundo do crime, já que elas sabiam os atalhos ali, sabiam as casas ricas e eles assaltavam. Mas a polícia já tava de olho nele, né? E, gente, falando sobre o Malcolm ter abandonado a mulher negra, aquela, ele disse que uma das maiores vergonhas que tenho carregado é o destino de Laura. Tê-la tratado de maneira como tratei por causa de uma mulher branca foi um golpe forte demais. Bom, ele trabalhou numa ferrovia. Ele ia pro Harlem, no caso, ele foi morar em Boston um tempo, mas depois voltou pro Harlem, que era praticamente o seu bairro famoso. Ele fingiu-se de louco também para se livrar do serviço militar. Uh, ele também, em um tempo, ele foi traficante de maconha, mas a polícia já conhecia ele. Então já estava cada vez mais. uh, Cada vez mais ele estava sendo encurralado pela polícia. Suas atividades ilícitas ele tinha que mudar de hora em hora. Então ele foi preso em determinada hora, junto com seu amigo Shorey, mas as duas mulheres brancas que o acompanhavam foram inocentadas por serem brancas, segundo a visão de Malcolm, no caso. O maior crime que eles cometeram não foi assaltar uma casa, e sim andar com mulheres brancas. Bom, e na prisão é a faculdade de Malcolm. É o que ele se tornaria foi tudo graças à prisão. Bom, a seu estilo rebelde, ele ficou conhecido na prisão como Satã. Então, o Satã recebeu uma carta por um de seus irmãos falando sobre que o homem negro pertencia ao Islã, pertencia à religião do Islã. E Malcolm respondeu a carta com palavrões, mas depois o seu irmão mais novo mandou uma carta falando: ah, não coma carne de porco e pare de fumar, que eu lhe ensinarei como sair da prisão. E tipo assim, gente, imagina você estar preso, tá ligado? Sem uma perspectiva de saída, e alguém falar, tipo, só parar de comer carne de porco e fumar que tu vai sair da prisão. É um negócio bem intrigante. Intrigante.
Então, Malcolm estava muito curioso. E aí, quando seu irmão mais novo foi o visitar, ele perguntou, tipo, cara, como não comendo carne de porco e não fumando, eu vou sair da prisão? E ele falou, ele queria limpar a alma de Malcolm. Segundo o Islã, essas coisas são muito ruins, não comer a carne de porco e fumar, o vício em álcool também, isso não existe no Islã. E ele falou que Allah tinha vindo para a América e tinha se apresentado a um homem chamado Elijah Muhammad, que pregava que o homem branco era um demônio. E o Malcolm, involuntariamente, ele começou a pensar em todo o homem branco que ele conheceu. Os caras que internaram a mãe dele, os caras que prenderam ele, que bateram nele, os professores que desacreditaram do seu futuro de advogado. Então, ele Bom, ele constatou que realmente todos os homens brancos que ele conheceu na vida e as mulheres brancas eram o demônio. Bom, os seus outros irmãos também se converteram ao Islã e o Malcolm, por mais como esse histórico rebelde que ele tinha de ser chamado de Satã, ele acabou se convertendo ao Islã e começou a seguir as palavras, como eles chamavam, o honorável Elijah Muhammad. Então o Malcolm se tornou um muçulmano negro. Bom, ele conseguiu ser transferido para outra prisão, e nessa prisão tinha algo que iluminaria a vida dele, que seria a biblioteca. Era uma biblioteca muito grande, muito vasta, e o Malcolm começou a ler dos livros mais clássicos aos mais populares, na cultura norte-americana, na cultura do mundo em geral, leu diversos filósofos, e para ele, a prisão era o segundo melhor lugar depois de ir para a faculdade, porque lá tu tinha a chance de ler livros, de se reabilitar com o mundo. E ele falou que as pessoas não têm noção de que um livro, um só livro, pode mudar a vida inteira de um homem. Então, em 1952, o Malcolm foi libertado e foi para o templo número 2. E assim ele conheceu o Elijah Muhammad, o líder da nação do Islã. Bom, o Elijah Muhammad o tratou muito bem, o tratou como um filho, e isso causou inveja demais nos filhos de sangue de Elijah Muhammad. E o Malcolm era conhecido como uma espécie de pescador. Aquela pessoa que ficava na frente do local, ou em diversos locais espalhados pelo centro da cidade, atraindo pessoas para a nação do Islã, homens negros e mulheres negras para a nação do Islã. Uh, ele trocou seu nome de Little para X, significando que o X, o X, ele significa incógnita na matemática. Então o Malcolm não sabia o seu verdadeiro sobrenome, e sim só o sobrenome que seus detentores, dos seus ancestrais possuíam. No caso, meu pai tinha o nome de Little porque meu avô, meu bisavô, recebeu esse nome do dono dele, o dono de escravo. E ele não queria carregar o nome de escravo no, na sua trajetória política e religiosa. Bom, o Malcolm teve uma ascensão meteórica dentro da nação do Islã. Ele se tornou um dos principais ministros e foi conhecido como o primeiro ministro de Elijah Muhammad. Foi para a mesquita de Nova York. Ele também conheceu uma mulher chamada Beth e o interesse era recíproco. Bom, ele se casou em 1958 com ela e ela era conhecida como Beth Shabazz. Já que o nome de Malcolm, eu preciso até ver aqui, gente, porque é um nome em árabe que é Al-Hajj Malik Al-Shabazz, mas também conhecido como Malcolm X, que é um jeito melhor de chamar o Malcolm. Bom, ele se casou com essa mulher e ele estava em todos os Estados Unidos fazendo parte da Nação do Islã. A Nação do Islã se tornou muito conhecida, mas algo que viria a atrapalhar ele, e não pelo lado negativo sobre a personalidade dele, mas sobre aqueles invejosos da nação do Islã, era que ele estava se tornando mais popular que o próprio Elijah Muhammad e mais do que a nação do Islã. Então Malcolm uh, falava sobre os líderes negros e ele falava que as organizações tinham corpo negro com cabeça branca. E isso era uma crítica direta, não só a alguns membros da nação do Islã, alguns líderes, que não conseguiam confrontar os brancos, mas também era uma crítica a um cara tão importante quanto ele, se não mais, que era o Martin Luther King, que tinha um discurso da paz,
esse discurso que foi mais aceito pela mídia. Por isso que o Malcolm não é tão conhecido como Martin Luther King. Bom, ele fundou um jornal chamado Muhammad Speak, no caso, Muhammad Fala, e ele falava sobre as realizações de Elijah Muhammad, as realizações da nação do Islã. Ele era convidado frequentemente para programas de rádio, programas de TV, para debater com outras pessoas negras, com opiniões diferentes, e o Malcolm sempre mostrava um teor político, científico. O seu estudo era muito avançado. Ele conseguia debater com professores com mestrado e doutorado de uma forma igual e até melhor, devido à sua capacidade de discursar. Bom, isso gerou muitos ciúmes na nação do Islã por parte dos outros líderes, mas também por parte do principal líder, que era o Elijah Muhammad, já que o Elijah Muhammad era mais religioso do que político. Ele não tinha o discurso que Malcolm X tinha. Então isso gerou um descontentamento dentro da nação do Islã, já que Malcolm estava ganhando mais notoriedade do que a nação e o honorável Elijah Muhammad. E bom, o Malcolm seguia assim com essas críticas pelas costas uma pessoa totalmente fiel aos ideais de Elijah Muhammad. E isso foi uma baita facada nas costas, já que foi aquele que libertou a sua mente na prisão e se rebelaria contra ele. Mas para a nação do Islã foi o Malcolm que se rebelou. Bom, os boatos aumentavam sobre ele tentar tomar o controle da nação do Islã. E aí a gente vai chegar num ponto muito delicado, que é antigas secretárias do Elijah Muhammad entraram com um processo de paternidade. Elas eram muçulmanas e viram que... E também, quando ele conversou com elas, ele descobriu que enquanto o Elijah Muhammad o elogiava pela frente, o esfaqueava pelas costas. Então, e ele aguardava um momento oportuno para afastar ele. E o Malcolm deu precedentes para esse momento oportuno, que foi quando o John F. Kennedy morreu. Bom, perguntaram todo mundo sabia sobre as suas opiniões contrárias ao presidente Kennedy e o Elijah Muhammad o proibiu de falar sobre isso. E quando ele deu uma entrevista, ele falou o seguinte: as galinhas voltam para dormir em casa, que é uma expressão norte-americana para falar que se faz é que se paga. Toda a violência que os Estados Unidos e o presidente Kennedy propagaram em diversas regiões do mundo, porque a gente estava em um período de Guerra Fria, Guerra do Vietnã, Guerra da Coreia, tudo voltou para ele, e por isso que ele morreu. E o presidente Kennedy tinha uma simpatia muito forte dentro dos Estados Unidos e tinha uma simpatia muito forte com Elijah Muhammad, que admirava aquele homem, gostava daquele presidente, já que o presidente Kennedy era também um aliado de Martin Luther King. E essa declaração pegou muito mal. E a nação do Islã, o honorável Elijah Muhammad, impôs a ele 90 dias de silêncio. E o Malcolm não discursaria mais em público, não discursaria mais nem nas mesquitas. Pessoal, se eu não expliquei, a mesquita é como se fosse uma igreja para os cristãos, a mesquita é para os muçulmanos. Bom, o Malcolm soube através dos jornais que foi banido da nação do Islã e ele se retirou da nação do Islã. E aí vamos chegar num ponto bem importante. O Malcolm tinha um discurso de autodefesa contra o homem branco, de odiar o homem branco, já que são mais de 300 anos de exploração e de escravidão e de mortes do povo negro, o genocídio em massa do povo negro. Mas essas opiniões tão radicais dele, elas foram convertidas ou até mesmo mudadas depois de uma viagem espiritual que ele fez para Meca, que é a capital do islamismo. Bom, ele tentou conhecer melhor o Islã e ele admitiu que o Elijah Muhammad estragou a religião quando trouxe ela para os Estados Unidos.
Em uma entrevista, perguntaram para ele: Você ainda acredita que os homens brancos são os demônios? E ele respondeu: Os brancos são seres humanos na medida que isso for confirmado em suas atitudes em relação aos negros. Então, o caráter do homem branco é definido pela medida em que eles agem com os homens negros. E isso se intensificou demais, que era isso a viagem a Meca, quando ele relatou que ele estava rezando, compartilhando comida com homens brancos, homens brancos muçulmanos. E isso mudou totalmente a sua visão do Islã. Bom, ele fundou a Organização da Unidade Afro-Americana, criada para unir afro-americanos. Brancos poderiam doar, mas não podiam se associar. E aqui, gente, vai as principais ideias do Malcolm, né? Ele acreditava num um socialismo, um pan-africanismo, que era a união do povo negro em um só país, na África, no caso, que todo homem negro deveria regressar à África, mas também ele acreditava num socialismo, tanto que ele se encontrou com Fidel Castro. Bom, uma das maiores realizações de Malcolm X, e foi muito injustiçada, foi ir atrás de Muhammad Ali. No caso, antes de Muhammad Ali, Cassius Clay. Ele converteu Cassius Clay, que virou Muhammad Ali. Mas o Muhammad se afastou de, de Malcolm X após as suas brigas com a nação do Islã. Isso foi uma das maiores tristezas na vida de Malcolm, uma das maiores injustiças também. Ele tinha, como eu falei, um socialismo negro, o pan-africanismo faz parte disso, e o Malcolm X influenciou diretamente a um grupo que viria a ser criado depois da morte dele, ou até quando ele já estava em vida, que era o movimento dos Panteras Negras. Bom, ele, como eu disse, ele era socialista e influenciou o grupo dos Panteras Negras. Ele também percebeu que a questão do negro não era uma questão apenas de caráter de religião, mas tipo, política, econômica e de direitos civis. Ele percebeu que a violência não era uma forma de barbárie, mas um meio legítimo de conquista, pois todas as mudanças históricas se deram de maneira violenta. Mas a proposta não era um negócio de graça e não uma barbárie gratuita, que o homem negro, quando perguntaram para ele também, o homem negro tem que parar de se armar contra o homem branco. Eles falaram, quando seus irmãos abaixarem as armas, eu direi para os meus abaixarem as nossas. Que era, tipo, quando os homens negros pararem de atirar na gente, a gente para de atirar neles. E aí era uma das principais ideias de Malcolm. Como eu falei, a viagem a Meca foi totalmente necessária pro Malcolm, porque ele mudou as suas ideias tão radicais. Foi de o caráter do homem branco é medido ao modo que ele se relaciona com o homem negro, ou que ele faz com o homem negro. Também ele tinha a ideia de preservação da mulher negra, que era tipo, toque numa mulher negra e você será morto, porque elas são nosso maior bem, um dos nossos maiores tesouros. E ele tinha a teoria também que assim, a palmitagem, o homem negro ficar com mulheres brancas, eram que depois de tantos anos das nossas irmãs negras serem estupradas, o homem negro que é o maior tesouro do homem branco, a mulher branca. Essa é uma das ideias principais e é aberta no filme como, na verdade, a introdução do filme, contando por que os homens negros se relacionam com mulheres brancas. Bom, a gente chega na parte mais triste do podcast, que eu falei que o Malcolm morreu em 21 de fevereiro de 1965. E aconteceu o seguinte, ele estava discursando e ele chegou no local e ele falou assim pros seus palestrantes, pros seus agentes, pessoas, seguranças e etc, que ele nem queria estar ali. Bom, dias antes, na casa dele foi jogado coquetel Molotov e a sua casa foi incendiada. E aquilo gerou uma revolta que ele sabia quem foi. Para ele foi a nação do Islã. Mas também ele era investigado constantemente pelo FBI, que em relatos falava:
um discursador voraz, uh, uma mente muito intelectual, mas também críticas como Hitler chegou ao poder assim. O FBI fez isso em documentos que foram apresentados para nós, no caso. Quando a sua casa foi incendiada, ele acusou a nação do Islã. Ele ficou num hotel e sua esposa e filhas em outro local. E ele foi ligado, foi ligado para o quarto de hotel dele, falando que ele não estava seguro, que eles pegariam ele aonde ele estivesse. E bom, no dia 21 de fevereiro de 1965, após esse atentado à casa dele, após ele estar um dia antes desse dia, no dia 20 de fevereiro, ligarem para ele falando que iam matar ele, ele foi discursar. Tinha 5 convidados para palestrar junto com ele. Nenhum dos 5 convidados foram, porque eles sabiam que o Malcolm ia ser morto, que ia não naquele dia, mas que a vida dele ia chegar ao fim. E bom, na sede da organização dele, enquanto ele ia discursar, começou um tumulto atrás do palco. Um magrão falando: roubaram minha carteira, roubaram minha carteira. E quando todo mundo olhou para trás e o tumulto foi diminuindo, 4 homens negros se aproximaram do palco e começaram a disparar contra o Malcolm. Bom, 16 tiros ele tomou, de balas de calibre 38 e 45. A maioria delas atingiu o coração de Malcolm. E ele foi morto com 39 anos. E o mais triste disso é que ele foi morto em frente à sua esposa, que ela estava grávida, e essa aqui eu gaguejei demais, e suas outras 4 filhas. Bom, balas fatais acabaram com a carreira de Malcolm X, e antes que ele tivesse tempo de mostrar tudo que ele aprendeu indo para Meca e todas as suas ideias novas pós a nação do Islã. Eu peço desculpa para vocês que eu gaguejei demais. E essa foi o final da vida de Malcolm X. Bom, depois disso, um homem que atirou em Malcolm X foi condenado, realmente, mas os outros 4 passaram impunes. E outros 2 foram condenados injustamente. Tanto que o que estava realmente no atentado, ele falou, os outros 2 não participaram. E ele deu o nome dos outros 4, uns 20 anos de prisão depois. Bom, o Malcolm X se está sempre presente na cultura popular dos Estados Unidos. Não é uma figura que veio tanto para o Brasil, mas eu estou apresentando para vocês ele aqui, espero que vocês tenham gostado. Ele é o principal autor de diversas figuras negras, inspirou diversas figuras negras, como Barack Obama. É um dos livros preferidos de Barack Obama, a autobiografia de Malcolm X, que se tornou o primeiro e único presidente negro da história dos Estados Unidos. E também influenciou diversos outros rappers. Um dos seus discursos mais populares, que é By Any Means Necessary, que é seja o que for necessário para a gente conseguir nossos objetivos, as pessoas negras. Ele tem frases como não existe nada mais perigoso que o homem que não tem nada a perder. Essa é uma das grandes frases dele. E um dos grandes discursos eram: quem fez você se odiar? Quem fez você achar que seu nariz era feio? Quem fez você achar que seu cabelo era feio? O homem branco ensinou o negro tanto a se odiar que a gente não quer ficar perto de nós mesmos. A gente não quer andar com outras pessoas negras. Porque o homem branco fez isso com nós. Ele propagou a cultura do ódio, ensinando o homem negro a se odiar. Ao homem negro se clarear, alisar o cabelo. Isso serve para o homem negro e para a mulher negra. Esses discursos dele mudaram toda uma geração, provocaram discursos, provocaram a ideia que para ele Jesus Cristo era negro, após seus estudos, e de certo modo isso é certo, porque Jesus Cristo era um homem árabe, um judeu. Então esses discursos dele marcaram toda uma época e continuam marcando até hoje, já que eu sou totalmente influenciado pelas ideias de Malcolm, concordo com diversas delas. A violência gratuita contra o homem branco ela não serve, mas a autoproteção. É muito fácil pregar o discurso de paz quando não se é agredido todo o tempo. Mas os homens negros suportaram demais, as mulheres negras suportaram demais para dar a outra face. Porque o homem branco não dá essa face que tanto falam para a gente dar. No caso, tipo, deem a outra face, não seja assim. Mas por que eles não fazem isso? Essa é uma das ideias que
calcaram, basearam a ideia de Malcolm. E eu concordo. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam, vai estar disponível também no YouTube. O link está aqui. Espero que vocês tenham gostado realmente. Desculpe se eu gaguejei algum tempo, ou se eu dei uma pauta muito longa. E é isso. Muito obrigado e tchau, tchau.